Olá, querido catequizando, querida catequizanda aqui da Paróquia Espírito Santo. É muito bom ter a sua companhia, a sua presença no tema 17. Vamos falar de vocação, moral e virtudes. Mas antes de tudo, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, hoje vamos falar do tema 17, vocação, moral e virtude. Como é um tema muito extenso, nós temos pouco tempo, nosso tempo é reduzido. Nesse momento, o catequista, durante o encontro presencial, durante o encontro ao vivo, vai expandir um pouco mais o tema, mas aqui eu vou lhe dar o conceito básico que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre vocação, moral e virtude. Para isso eu vou compartilhar uns slides com vocês para que esse encontro, esse tema seja mais visual, seja mais didático, mais pedagógico. Então, vou partir para o compartilhamento e vamos lá. Tema vocação, moral e virtudes. Tema 17, tão discutido por dois grandes doutores da Igreja Católica, à sua esquerda, São Tomás de Aquino, e à sua direita, Santo Agostinho. Como base, nós vamos usar o Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos usar do parágrafo 1699 a 1831. Se você tiver o Catecismo da Igreja Católica, já pegue aí para você acompanhar conosco. E nós vamos começar falando de dignidade. Você vai ver que eu vou pular alguns slides porque justamente o nosso tempo é reduzido. Então, algumas coisas eu não vou falar nesse momento, mas o seu catequista pode expandir com você durante o encontro. Quando nós falamos dignidade, nós estamos falando de algo diferente do que o mundo prega para a gente. Dignidade, para o católico, é você viver conforme as leis que Deus infundiu no seu coração. Você viver conforme a moral cristã. Vamos ver mais um pouquinho disso. O ser humano, o homem, foi criado à imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança do Salvador. A imagem de Deus está presente em cada homem. Desde que todos nós fomos concebidos, nós temos infuso em nosso ser o nosso destino final, que são as bem-aventuranças, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Antes de tudo, você é livre. Você tem liberdade. E isso é um sinal privilegiado da imagem divina. Você tem a sua razão. E essa razão, através dessa razão infundida desde a nossa concepção por Deus, é que você conhece a voz de Deus. E essa razão, essa infusão, faz você conhecer instintivamente o que é o bem e evitar o mal. E a gente deve sim seguir essa lei, porque isso ressoa na nossa consciência. Você já deve ter tido essa experiência de você propositalmente ou não intencionalmente fazer algo a alguém de mal e ficar com aquele peso na consciência. Por quê? Porque nós conhecemos a voz de Deus que nos impele a fazer o bem a todo tempo e evitar o mal. Mas nós temos o pecado original, que nesse meio do percurso ele nos atrapalha a vida, ele nos confunde as ações. São Tomás de Aquino, ele tem um termo chamado a premoção divina, que é a iniciativa primordial de fazermos o bem e evitarmos o mal. Mas o pecado original confunde esse primeiro sopro divino na nossa consciência, na nossa alma. E nós, seduzidos pelo maligno desde o começo da história, a gente por vezes abusa da liberdade, sucumbe à tentação e comete o mal. Veja bem a frase que está aí no fim do slide. O homem encontra-se, pois, dividido em si mesmo.
Por quê? Porque nós temos a nossa razão, a voz de Deus infusa desde a nossa concepção, que nos impele a fazer o bem e evitar o mal. Mas, por causa da sedução do inimigo, do maligno, a gente se vê dividido, confuso. E assim é toda a vida humana, individual ou coletiva. É uma eterna luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Precisamos nos aproximarmos de Deus. Como? Através da oração, através do recolhimento, através do estudo da palavra. Quem crê em Deus torna-se filho de Deus. E essa adoção filial nos transforma e nos possibilita seguir o exemplo de Cristo. Fazer essa voz que lhe impele a fazer o bem e evitar o mal, ser mais forte do que a sedução do maligno. Você me entende? Conscientemente nós sabemos muito bem o que é o mal e o que é o bem. Nós temos esse sopro divino. Mas precisamos nos aproximar de Deus para deixarmos falar mais forte a voz do bem. Porque se fizermos dessa forma, a gente vai ser capaz de agir com retidão, praticar o bem, nos unirmos com o nosso Salvador, sermos de fato discípulos de Jesus Cristo, na perfeição, na caridade, que vai nos levar à santidade. Uma graça amadurecida que vai culminar na vida eterna, na glória do céu. E aí nós temos vários exemplos de pessoas que se deixaram envolver por essa voz de Deus, por esse sopro divino inicial, pela premoção divina. Nós vemos Santa Dulce dos Pobres, que dedicou uma vida inteira a cuidar dos doentes. Hoje ela, começado num galinheiro, hoje temos o maior hospital filantrópico da América Latina, começado por uma pequena irmãzinha que morava na Bahia. Nós temos ali a segunda imagem, no meio de um tiroteio, a freira se ajoelha e abre os braços no meio do fogo cruzado. E os soldados se ajoelham e ela consegue parar o tiroteio, se eu não me engano, nas Filipinas. Ou seja, são pessoas que se aproximaram de Deus de tal forma que a premoção divina começou a tomar conta delas. E elas começaram a agir com retidão, praticar o bem, unir-se a Deus de tal forma perfeita que a caridade e a santidade transbordavam delas. E, claro, Madre Teresa de Calcutá, uma vida inteira dedicada aos pobres. Por isso, agora nós vamos falar um pouquinho de bem-aventurança, né? Se você não sabe o que é bem-aventurança, dê uma buscada, dê uma procurada. Procure na internet as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? São o rosto de Jesus. Descreve a caridade divina. Exprime exatamente a nossa vocação associados à glória, à paixão e à ressurreição. São os nossos atos e atitudes que caracterizam a vida cristã. Pois você procura o que são as bem-aventuranças, tá? Quando você busca praticar as bem-aventuranças, quando você responde ao desejo natural de felicidade que Deus colocou no nosso coração, todos queremos ser felizes, não é? Responda à pergunta. Você quer ser feliz, né? Só que nós, no mundo de hoje, buscamos a felicidade onde ela não está. Hoje, muitas pessoas sentem um vazio enorme. E elas buscam preencher esse vazio onde realmente não será preenchido. Nas companhias, nas festas, na comida, na bebida, nas compras desregradas. Esse vazio não será preenchido através disso. Mas esse vazio é preenchido com Deus. Porque Deus colocou no homem esse vazio para o atrair ao único que pode satisfazê-lo.
Esse vazio que você possa estar sentindo nesse momento só pode ser preenchido por Deus. Porque Deus colocou no homem esse desejo de felicidade, essa sede de felicidade. Você pode ver aí o sorriso santo de Madre Teresa de Calcutá, uma felicidade santa, uma sede que é saciada no amor de Deus. São João Paulo II, Beato Carlo Acutis, se você não sabe quem é o Beato Carlo Acutis, vá procurar, vá buscar. Todos nós queremos ser felizes. E essa felicidade plena só pode ser satisfeita de um modo. Olha que oração bonita. Como é então, Senhor, que eu te procuro? Porque eu quero ser feliz. De fato, quando te procuro, ó meu Deus, é a vida feliz que eu procuro. Faz com que eu te procure para que a minha alma viva. Porque tal como o meu corpo vive da minha alma, assim a minha alma vive de ti. Coloque na sua cabeça, só Deus sacia. Só Deus sacia o vazio que algumas pessoas têm dentro de si. Só Deus sacia a busca da felicidade. Só Deus sacia essa sede que você tem, que parece não ser satisfeita por outras coisas mundanas. Só Deus sacia. E sabe qual é a resposta? As bem-aventuranças. Novamente, se você não viu o que são as bem-aventuranças, pause o vídeo e vá procurar. Procure no YouTube, procure no Google. Porque está aí a resposta ao desejo natural de felicidade. As bem-aventuranças são a meta da existência humana. E a partir do momento que você crer de fato nisso e buscar viver as bem-aventuranças, a sua vida será transformada. Faça esse propósito. Deus nos chama à sua própria felicidade. E aí está a vocação. A sua vocação, a minha vocação, a vocação de todos os nossos irmãos e irmãs que estão no planeta Terra é as bem-aventuranças. Toda a igreja, o povo todo que praticar a bem-aventurança estarão aí cumprindo a sua vocação. Muito bem, nós vamos falar agora de a consciência moral e o juízo da consciência. A nossa consciência, infusa na nossa consciência, o homem descobre uma lei que não se deu a si mesmo, mas a qual deve obedecer à voz que ressoa aos ouvidos do seu coração, que faz o quê? Que o chama a chamar, que o chama a amar e a fazer o bem e evitar o mal. Então nós voltamos lá no início do nosso tema, que no profundo da nossa consciência, infusa na nossa alma, nós temos essa voz que só conseguimos ouvir com os ouvidos do coração, através da oração, do recolhimento, da aproximação que fazemos a Deus, que nos impele a fazer o bem e evitar o mal. Nós temos uma lei escrita pelo próprio Deus no nosso coração. Nós temos uma lei escrita pelo próprio Deus que nos faz fazer o bem e evitar o mal. Mas no meio do caminho, o pecado original, a sedução do mundo, o afastamento de Deus nos faz calar essa consciência inicial e ouvir a voz do mundo e ouvir a voz do inimigo. Nós vamos voltar a falar aí da premoção divina. Aquela ação inicial que São Tomás de Aquino nos diz que temos infusa na alma de fazer o bem e evitar o mal. Mas, Júlio, como que eu faço para ouvir mais fortemente essa premoção divina? Essa lei escrita por Deus que me faz fazer o bem e evitar o mal, sem a interferência do mundo na minha vida? Aproximando-se de Deus, recolhendo-se, fazendo a sua oração matutina, comendo menos, fazendo mais jejuns, fazendo as suas orações vespertinas, fazendo as suas orações noturnas, exame de consciência, me aproximando, estreitando os laços de amizade que me ligam ao Senhor.
Então você vê a figurinha aí, como nós vimos no início, a vida do homem, ela é permeada de bem e de mal. Conforme você leva a sua vida, conforme o mundo lhe seduz, conforme o pecado original fala mais alto na sua vida, você ouve mais um do que outro. E aquela infusão inicial na nossa consciência vai sendo apagada, vai sendo deixada de lado. Ao passo que conforme você volta o seu olhar a Deus, volta a sua vida de Deus, você vai dando mais ênfase, mais força na lei que Deus escreveu no seu coração. Então, voltando a falar de dignidade, a dignidade da pessoa humana implica e exige a retidão da consciência moral. Como eu disse anteriormente, dignidade não é você ter um bom carro, uma boa casa, muitos amigos, comida de qualidade, não é isso. A dignidade para o cristão católico implica em retidão de consciência moral. Que é isso? É você deixar falar a infusão inicial que Deus escreveu no seu coração. Quando todos estão fofocando de uma determinada pessoa, você se afasta. Isso é dignidade. Quando todos viram a cara por um morador de rua que está necessitado, você estende a mão, você dá um alimento, você dá esmola, você conversa com ele, você o escuta. Quando todos estão fazendo mal, porque todo mundo faz, você é o único que fala, eu não vou fazer porque isso é errado. Isso é a dignidade da vida do católico. É você agir com retidão da sua consciência moral, estando em oração, estando na amizade de Deus, ouvir mais a infusão na consciência da lei que Deus escreveu no seu coração. Você tem o direito de agir em consciência e a liberdade de tomar pessoalmente decisões morais, para o bem ou para o mal. Mas esteja preparado para assumir as consequências de ambos. Você é livre. Você é livre. Se você escolher o bem, você vai colher os frutos do bem. Se você escolher o mal, ouvir as seduções do mundo, você vai colher os frutos do mal. O que vemos hoje em dia são muitas pessoas plantando o mal e querendo colher o bem e dizendo que Deus castiga, que Deus é injusto. Isso é completamente inconsequente e incongruente. Porque se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você colhe o mal. Todos nós estamos, como eu posso dizer, todos nós estamos passíveis de cairmos em tentação, de cairmos no pecado. Somos seres humanos. Precisamos sempre buscar a Deus todos os dias. Buscar a amizade de Deus todos os dias, o amor de Deus todos os dias. Porque somos fracos, porque somos miseráveis. Nós não buscamos a Deus porque somos fortes. Buscamos a Deus porque somos justamente fracos, precisamos do auxílio divino. Mas se a tentação vier, se você cair, olha o que nos diz a palavra de Deus, tranquilizaremos diante dele o nosso coração, se o nosso coração vier a acusar-nos, pois Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ele sabe por que você pecou, ele sabe por que você caiu. O que nós vamos fazer? Vamos nos voltar a Deus com o coração contrito, arrependido. Como nos diz Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, vamos chorar o nosso pecado, vamos pedir perdão e não vamos voltar a fazê-lo. Podemos cair? Podemos, mas precisamos nos conscientizar que caímos, que pecamos. Precisamos pedir perdão através da confissão, através do exame de consciência e não voltarmos a fazer. Como essa consciência é formada? Essa consciência que nós estamos falando desde o início do tema é formada durante toda a nossa vida. Primeiramente pelos nossos pais, numa família católica,
numa família forte de oração, começa ali a nossa formação. Depois soma-se a formação dos pais, o conhecimento para a prática da lei interior, uma educação prudente através da catequese. Essa educação prudente dos pais com a catequese, ela lhe ensina uma virtude. Ela preserva e lhe cura do medo, do egoísmo, do orgulho, dos ressentimentos, da culpabilidade, dos movimentos de complacência nascidos da fraqueza e das faltas humanas. Ela lhe dá liberdade e gera paz no seu coração. Você vê como essa cadeia intrínseca começa lá na formação dos seus pais. Às vezes você não tem a formação dos pais, então você parte para a formação da catequese. E às vezes você não tem no tempo certo a formação da catequese, e aqui estamos nós na catequese com adultos para lhe dar agora essa educação prudente e lhe proporcionar a virtude, lhe tirar o medo, o egoísmo, o orgulho, o ressentimento, as culpas, a complacência. O que é a complacência? Quando você vê que algo está moralmente errado e não fala nada. Libertar das fraquezas, das faltas humanas. Na nossa formação, querido irmão, querida irmã, e aí você precisa entender que a palavra de Deus é luz no nosso caminho. E a gente deve assimilar na fé e na oração, colocando essa palavra de Deus em prática. Deixa eu só ver uma coisa aqui se está certinho. Ok. Colocando a palavra de Deus em prática. Lendo os evangelhos de forma a orar com os evangelhos. Que aquilo faça de fato parte da sua vida. Examinar a nossa consciência de olhos postos na cruz. Olhar a nossa vida com os olhos da fé. A partir do momento que você tem uma formação na sua família, na catequese, e aí a sua formação sob a luz da palavra de Deus, você consegue fazer um exame da sua consciência a partir do olhar da fé. Como aquilo que eu fiz ofendeu a Deus. Para que a gente quebre aquele paradigma que o mundo insiste em empurrar a goela abaixo de mas Deus perdoa, Deus é amor. Sim, Deus perdoa, Deus é amor, mas a gente não pode abusar da misericórdia divina. Porque isso não é justo para com Deus. Deus perdoa, Deus é amor, sim, mas ele perdoa aquele que está com o coração arrependido da falta que teve. Daquele que, como diz Santo Inácio de Loyola, chora os seus pecados. Aí sim, porque se você fica, peca, mas Deus perdoa, peca, mas Deus perdoa, você está abusando da misericórdia divina. Então, isto é examinar a sua consciência de olhos postos na cruz, daquele que sofreu tanto por você, daquele que deu a sua vida por você. E assim, somos assistidos, ajudados pelos dons do Espírito Santo, pelo testemunho, pelo conselho dos outros, guiados pelo ensino autorizado da igreja que estamos fazendo nesse momento. Por isso, precisamos decidir em consciência, decidir moralmente, emitir um juízo reto, de acordo com a razão e a lei de Deus. Porque se não tivermos nada disso, se não tivermos a formação, se não examinarmos a nossa consciência com o olhar na cruz, vamos emitir um juízo errado e vamos nos afastar da lei de Deus. O que é o juízo errôneo, então? O juízo errôneo é quando você julga algo erroneamente, algo errado. Você até quer fazer o bem, mas aquele bem, infelizmente, se torna algo mal. Por que isso acontece? Primeiro, pode acontecer que a sua consciência moral esteja na ignorância. Ou seja, a consciência infusa do fazer o bem e impedir o mal, infusa na sua alma, infusa no seu coração por Deus,
Pode ser que tenha sido sufocado pelas tentações mundanas, pelas seduções do mundo. E aí vale um exame de consciência. Quando a pessoa pouco se importa de procurar a verdade, o bem, a consciência vai progressivamente cegando. O pecado é muito, muito interessante, porque quando você está perto de Deus, você sabe exatamente o que é o pecado. Você sabe exatamente o que fere a Deus. Mas aí o mundo lhe seduz, e aí você comete aquele pecado. No primeiro momento você fica horrorizado com aquele pecado. Mas aquilo vai deixando de ser tão horrendo e vai se tornando mais comum. E aí você faz uma segunda vez. E aquilo parece menos pior. E aí você faz uma terceira vez e aquilo já parece que não é nada. E aí você faz uma quarta vez e começa a falar, mas Deus é amor, Deus me perdoa. Deus me ama do jeito que sou. Isso é cegueira da consciência pelo hábito do pecado. A sua consciência está cega. Nós temos que chorar os nossos pecados, porque os nossos pecados chagam ainda mais nosso Senhor. Terceira coisa que pode ocorrer, a ignorância a respeito de Cristo e do seu Evangelho. Os maus exemplos dados por outros, a escravidão das paixões, a gula, a bebedeira, o uso de drogas, a pornografia, escravidão das paixões. Pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência. Deus me ama do jeito que eu sou. Eu faço o que eu quero porque Deus perdoa. Rejeição da autoridade da igreja do seu ensino. Falta de conversão. Falta de caridade. Tudo isso pode estar na origem dos desvios do juízo e da condução moral. E chegamos nas virtudes. Que são as virtudes? São atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos. As virtudes, elas conferem facilidade, domínio, alegria para se levar uma vida moralmente boa. A partir do momento que você tem uma boa formação de consciência, que está claro na sua cabeça, infuso a lei de Deus, que designa a fazer o bem e impedir o mal, você vai crescendo na caridade, você vai crescendo na dignidade, você vai crescendo nas virtudes que florescem como um campo florido lindamente na sua vida. E você passa a se tornar uma pessoa que livremente pratica o bem, porque você está perto de Deus. Deus fala intimamente à sua consciência. Novamente, nós temos dois grandiosos exemplos, Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres. Tá? E aí nós temos as virtudes humanas e cardeais. Tá? As virtudes morais são humanas e as cardeais são a prudência. Você sabe o que é prudência? A justiça, a fortaleza e a temperança. Vamos ver a fortaleza e a temperança, porque nosso tempo é curto. Fortaleza, uma pessoa forte, não é uma pessoa fria e dura. Uma pessoa forte, constante na realização do bem. Ela toma decisões firmes de resistir às tentações, superar os obstáculos da vida moral. Exemplo, quarta e sexta é dia de jejum, não como carne às quartas e sextas. Ah, mas vamos fazer um churrasco na sexta. Pois, infelizmente, eu não como carne sexta, não vou ao churrasco. Ah, mas não tem nada para comer, só carne. Infelizmente, não vou comer nada. Isso é uma pessoa forte. Ela resiste às tentações. Ela supera os obstáculos por amor de Deus. Não é pessoa dura. É aquela pessoa que quando você estiver caído no pecado, ela vai lhe levantar, ela vai lhe erguer, ela vai lhe colocar próximo a Deus novamente. Mas quando ela vai para o silêncio da oração, ela se derrama em lágrimas. Isso é uma pessoa forte. Fortaleza. Temperança. Tempero na vida. É a moderação entre a atração dos prazeres. É o equilíbrio dos bens. Eu vou comer? Sim, mas eu não vou comer até ficar empanzinado a ponto de ter que abrir o botão da calça.
Eu vou conversar? Sim, mas eu vou conversar moderadamente, de modo que eu não fale bobagens, que eu não ofenda ninguém, que eu não faça fofoca. Eu vou dormir? Sim, para o descanso do meu corpo. Eu não vou dormir 12, 15, 16 horas. Isso é a temperança. É a gente controlar as nossas paixões, o nosso corpo, para que a gente não seja escravo deles. E por último, as virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade, são as virtudes que se referem a Deus e nos possibilita viver mais próximos à Santíssima Trindade. A fé, você bem sabe, a esperança também e a caridade que nós já falamos. Quais são os frutos da caridade? Alegria, paz, misericórdia, prática do bem, correção fraterna, benevolência, reciprocidade, amizade e comunhão. E os dons do Espírito Santo. Uma curiosidade, coloquei aí uma foto do altar da nossa paróquia. Nós temos ali Jesus crucificado e sobre ele é o Espírito Santo. O artista que fez essa escultura, ele quis representar o Espírito Santo. E é interessante, quando a luminosidade é de baixo para cima, no teto fica a imagem de uma pomba. Muito interessante, então representa o Espírito Santo. Bom, os dons do Espírito Santo já foram estudados, vocês já sabem quais são, tá? Se você tiver dúvida, dê pause no vídeo para você ler. E os frutos do Espírito Santo são perfeições que o Espírito forma em nós. A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e onde se aplica a castidade. Muito bem, esse foi o nosso tema 17. Agradeço a sua participação. Se você tiver dúvidas, por favor, pergunte ao seu catequista, não deixe de perguntar, não fique com dúvidas. Agradeço muitíssimo a sua participação, a sua companhia. Estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.